Olá a todos, sejam bem-vindos mais uma vez aqui na aula do professor Jorge Formiga. Trouxe hoje aqui dois exercícios para ilustrar um estudo feito sobre derivadas, limites nas aulas anteriores. Um deles é uma aplicação, ok? Então vamos lá, só para fechar esses exercícios. Na aula anterior eu comentei aqui sobre a motivação, como determinar a ideia de se determinar acelerações, velocidades, ou seja, algumas taxas de variações de determinadas partículas sendo movidas em trajetórias que não são possíveis ou tão complexas representar nas equações cartesianas. Então, através das equações vetoriais, podemos aí obter essas informações tanto de posição quanto das taxas de variações que estão envolvidas. Então, nas aulas anteriores, eu mostrei aqui que o limite, dado um vetor, tanto em 2 ou 3 dimensões, n dimensões, é possível determinar o seu limite. Bom, o limite de um vetor em 3 dimensões, quando t tende a A, é o limite de cada componente, né, quando t tende a A, desde que esses limites existam. Okay? Vimos já a definição de limite, que a continuidade dessa função vetorial ela será contínua quando o limite dele, seja do vetor, quando t tendo determinado A, é exatamente o R do próprio A, nesse ponto A. Okay? Desde que os limites existam nesse ponto. E a derivada de uma função foi a mesma ideia lá mostrada em funções vetoriais. Estou fazendo uma revisão aqui, né, que a derivada de um vetor, ou seja, de um vetor R, é a derivada das componentes. Que isso para a gente, se o R for o vetor que determina a posição desse corpo, então eu tenho aqui a velocidade ao derivar essa posição. Automaticamente eu posso calcular o módulo e achar essa taxa de variação de distância, né? Eu posso achar também a aceleração, uma vez que eu tenho R, eu derivo 2 vezes, acho a aceleração, tá? Semelhante com a ideia que vocês já viram lá para funções reais. Então, trouxe aqui um primeiro exemplo simples, que ele prega para determinar a velocidade e velocidade escalar e a aceleração quando t for igual a 1, ilustrar isso daí. Bom, primeira coisa, se eu tenho um R, vamos derivar R, né? Derivada de R, tenho aqui, basta derivar, como diz a definição, cada componente. Ok? Então, você deriva cada componente, não esqueça que isso é um vetor, então a representação é importante, que está em negrito, e as direções de cada componente. Vou calcular, daqui eu posso derivar mais uma vez e achar a aceleração, então vou derivando R, isso aqui mais uma vez, ou derivar a velocidade para achar a aceleração. Então derivada de 3t ao quadrado dá 6t, e a derivada de 2t dá 2. Bom, como ele quer no ponto 1, façamos aqui, também ele está pedindo a velocidade escalar, desculpa. Velocidade escalar, né, que é o módulo do vetor velocidade, ou seja, basta levarmos ao quadrado as componentes e calcular a raiz quadrada. Fazendo isso, chegamos a essa informação. Vamos deixar aqui, não vai precisar simplificar tanto, que nós vamos atribuir aqui o instante que ele quer. Então, para t igual a 1, é só colocar o t na velocidade, né? Então, colocando 1 aqui, 3, e aqui vai ficar o 2. Então, 3 e 2. No t igual a 1. A aceleração no t igual a 1 está aí 6, né? 6 e 2, para t igual a 1. Pois bem, e para t igual a 1, a velocidade escalar, basta colocar 1 aqui, fica 9, 4, 9 mais 4 dá 13, raiz quadrada de 13.
Pois bem, então isso aqui não tem o que fazer, né, para representar lá no nosso sistema cartesiano. Vamos representar esses dois e esse vetor aqui em t igual a 1. Bom, em t igual a 1, primeiro passo, montar o nosso sistema cartesiano. Note que em t igual a 1 vai ficar 1i mais 1j. Ou seja, o vetor posição 1, coordenada 1 em x, e 1 em j, ou 1 em y, né, aqui. Então, é o primeiro pontinho t igual a 1. Se fosse t igual a 0, fica 0, 0, ele está aqui. Eu estou traçando esse ponto 1, aí alguém está se perguntando, mas como é que você traçaria essa trajetória? Basta atribuir para T0, T1, T2, né? E assim por diante. Você vai obter aí pontos ao longo dessa trajetória. Depois você liga os pontos. Tá? Ele quer exatamente nesse pontinho aqui. Ó. Esse aqui é o t igual a 1. Tem esse ponto 1. Quem é V1? Como é que você plota V1 e aceleração 1? O R1 está aqui, né? Esse em amarelo aqui é o vetor em R1. Então, para você traçar o V1 e o A1, o V ele é um vetor que parte, né, daqui desse instante onde você está querendo. Né? Estou traçando o V1, ou V em t igual a 1, então você vai pegar o ponto em t igual a 1, que vai ser a nova origem do nosso sistema aqui. Eu gosto de fazer assim, porque é mais fácil eu traçar o vetor. Então, traço aqui um novo sisteminha, né, porque são dois vetores partindo do t igual a 1. Então, aqui, para t igual a 1, o V1 vale coordenada 3 em x e 2 em y. Colocando 3 em x e 2 em y, né, mais ou menos aqui, 3 e 2, né, eu tenho aí meu vetor velocidade em t igual a 1. E a aceleração? O caso aqui vai ser 6 em x e 2 em y. 2. Então, vou bater logo o vetor que fica mais fácil eu colocar aqui. Vai ficar o 6. Né? Esse vetor era para estar um pouco mais em cima, por causa que está na mesma altura aqui. Tá, mas vamos fazer de conta que está na mesma altura, tá bom? Isso aqui seria um pouquinho mais em cima esse vetor aceleração. Então, isso aqui é o vetor aceleração em t igual a 1. Nota que o pontinho de origem dos dois é aqui em t igual a 1. Então você tem uma velocidade tangente, né, a trajetória em vermelho. Nota que o v está tangenciando aqui, e a aceleração puxando para dentro da curva aqui, nessa direção aqui, no sentido para dentro da curva. Ok, gente? Tá aí a ilustração do vetor posição, velocidade e aceleração dessa trajetória em vermelho aí que acabamos de plotar. O último exemplo, né, ele tem um objeto, está circulando aí com a massa m e com a velocidade angular constante de ômega. Né, ele pede para se determinar a força que está sobre esse objeto, puxando para o centro da curva, né, e mostrando também que a reta, né, que é dada pela reta que passa pela origem, apontando em direção à origem. Né? Pois bem, nós sabemos que força é massa vezes aceleração. A gente já sabe que força é essa, mas vamos deixar para comentar ela no final. Então é uma força que puxa para o centro da curva, né, como está mostrando a animação aqui. Ele quer que a gente ache quem é essa força, onde nela esteja contida a direção e o sentido, né, dados pela reta. Pois bem, se a aceleração, nós vamos precisar dela, ela vai vir do vetor posição. O vetor posição, vamos colocar aqui na sua forma vetorial, ou seja, parametrizar isso, como está circulando aqui, vamos adotar aqui no sentido horário. Então, parametrização que já vimos em aulas anteriores, no raio A, né, como ele diz aqui no exercício. Então fica A cosseno de ômega t, A seno de ômega t. Note que eu estou colocando o ômega aqui, porque é a frequência com que ele rotaciona, né?
Ele já disse aqui. Então, entra aqui a cosseno de ômega t, isso aqui é a parametrização x, e aqui é a parametrização y de t também. Então, já tem o r, basta derivar. Se eu derivo o r, né, facilmente você vai perceber que a derivada do cosseno é menos o seno, vezes a derivada do argumento está dentro, a derivada em relação a t, ômega t em relação a t da ômega. Então, está aqui, uma regrinha da cadeia, da mesma forma aqui, derivada disso aqui, você vai obter aqui. Então, nós temos o vetor velocidade, mas eu quero aceleração, então vou derivar mais uma vez. Então, repete o a e o ômega e o sinal, que já está de negativo aqui, derivada do seno, cosseno, vezes a derivada que está dentro. Como já expliquei anteriormente, vai dar o ômega, multiplica por ômega que já existe, fica ômega ao quadrado. Aqui, derivada do cosseno dá menos o seno, já tem a ômega, vezes a derivada do que está dentro, então vai ficar ômega ao quadrado, semelhante ao primeiro termo que já foi visto aqui. Então isso aqui é a aceleração, é isso. É essa a equação que nós estamos precisando dela. Dessa forma, vamos jogar aqui na equação da força, massa vezes aceleração, então aqui está faltando o m, né? O m. Próximo passo aqui, vou tirar isso, aqui tem ômega ao quadrado, e aqui tem negativo, e aqui tem negativo. Eu vou tirar isso de dentro desse parênteses, colocar em evidência lá fora. Então, aqui menos m ômega ao quadrado, como eu tinha dito que eu coloquei o ômega e o sinal negativo para fora, para restar essa informação aqui, ó. Por que eu quero isso? Poderia parar o exercício aqui, só que ele pede para mostrar que sua direção e sentido são dados pela reta, que passa pela origem. Bom, né, o sinal negativo aqui define para a gente o sentido da força, né? Ou seja, apontando para a origem. Sinal negativo, ou seja, ele está apontando para a origem. Se fosse positivo, estaria para fora. Ômega é a frequência com que ele rotaciona, e isso que você está enxergando aqui tudo, ó, é o próprio R. É o próprio R. Então, respondendo o que ele está pedindo, né, essa força é uma força que está apontando para o centro, devido ao sinal, e passando no sentido, na direção da reta. Direção da reta. Que força é essa? É a força centrípeta, a força que vocês já imaginariam que fosse aí, né? A força que puxa essa bolinha aí ao redor do centro dessa trajetória. Ok, gente? Era isso que eu queria trazer para vocês. Bons estudos, boa sorte aí, espero que tenham gostado e até a próxima. Abraço.